Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Nesse vídeo entraremos no vasto teatro do cosmos, onde o silêncio dança com a luz, e vamos viajar até as estrelas de nêutrons, astros de um esplendor cósmico indomável. Elas são pilares de densidade imensurável, guardiães de segredos que desafiam a compreensão humana. Num eterno balé gravitacional, elas desafiam as fronteiras do conhecimento, iluminando os confins do universo com sua presença majestosa. Neste vídeo, convidamos você a desvendar os mistérios das estrelas de nêutrons, testemunhas silenciosas da grandiosidade cósmica. Adentre conosco os domínios onde a gravidade distorce o tempo e o espaço, e onde a matéria se transforma em um espetáculo de intensidade inimaginável. Nelas, os limites da física se mesclam com a poesia do infinito. Após a vinheta, permaneça conosco aqui no canal para desvendarmos juntos os segredos das estrelas de nêutrons e explorarmos os mistérios mais profundos do universo. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Tudo começa em meio às nuvens interestelares, vastas extensões de gás e poeira cósmica que flutuam pelo espaço sideral. Nestes berçários estelares, as forças da gravidade agem como o maestro, reunindo os ingredientes cósmicos necessários para o nascimento de uma estrela. Inicialmente, uma nuvem molecular densa começa a se contrair sob a influência de sua própria gravidade. À medida que essa nuvem se contrai, sua temperatura central aumenta, dando início a uma dança cósmica de transformações. Sob o calor e a pressão extremos, os átomos de hidrogênio na nuvem começam a se fundir, desencadeando reações nucleares que liberam uma quantidade imensa de energia. Com o tempo, a nuvem protoestelar se condensa ainda mais, formando um disco protoplanetário ao redor de uma jovem estrela em gestação. Enquanto a estrela continua a acumular matéria, o disco ao seu redor se torna um viveiro de planetas, luas e outros corpos celestes. Gradualmente, a pressão e a temperatura no núcleo da estrela em formação se tornam tão intensas que a fusão nuclear se torna estável e a estrela finalmente alcança o equilíbrio hidrostático. E assim, uma nova estrela surge no cosmos, irradiando luz e calor para as vastidões do espaço. Seu nascimento é o começo de uma jornada cósmica que moldará sistemas solares inteiros, proporcionando luz e calor a planetas e mundos distantes. Se uma estrela recém-formada possuir uma massa entre 8 e 25 vezes a massa do nosso Sol, o fim de sua vida será verdadeiramente espetacular. Conforme a estrela avança além da sequência principal, a fase em que gera energia por meio de reações nucleares em seu núcleo, fundindo hidrogênio em hélio e mantendo um equilíbrio delicado entre duas forças antagônicas, a gravidade, que a comprime, e a pressão interna gerada pelas reações nucleares em seu núcleo que a expande. Ela também dá origem a outros elementos químicos em seu núcleo por meio do processo de fusão nuclear. Esse processo de criação de novos elementos químicos no núcleo das estrelas é conhecido como nucleossíntese estelar, onde elementos mais pesados são forjados dentro das estrelas. Elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, são fundidos para formar elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, nitrogênio e até mesmo elementos ainda mais pesados, como o ferro. Estrelas com massas entre 8 e 25 vezes a massa do Sol, à medida que envelhecem, desenvolvem um núcleo rico em ferro em seu interior. Quando todo o combustível nuclear do núcleo é consumido, a estrela sustenta-se apenas pela pressão de degenerescência. Mas, afinal, o que é essa pressão? A pressão de degenerescência é um fenômeno físico presente em estrelas extremamente densas, onde os elétrons, submetidos a altas pressões gravitacionais, obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Esse princípio estabelece que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Quando a matéria é tão densa que os elétrons não têm liberdade de movimento, eles exercem uma pressão que é essencialmente uma manifestação da resistência dos elétrons à compressão adicional. Com essa densidade extrema no núcleo da estrela, a pressão de degenerescência eletrônica é uma das forças que contrabalançam a força da gravidade, mantendo a estrela em equilíbrio.
Essa delicada balança entre a pressão de degenerescência e a gravidade é fundamental para a estabilidade e a evolução das estrelas em estágios avançados de sua vida. Devido a fenômenos físicos internos e à extrema densidade, a pressão de degeneração dos elétrons é superada, levando o núcleo a entrar em colapso. Esse colapso resulta em um aumento das temperaturas para mais de 5 bilhões de graus Celsius. Nessas condições extremas, ocorre a quebra dos núcleos de ferro em partículas alfa devido aos intensos raios gama de alta energia. Esse processo é conhecido como fotodesintegração, no qual um núcleo atômico absorve um raio gama de alta energia, entra em um estado excitado e decai imediatamente, emitindo uma partícula subatômica. Os raios gama expulsam um ou mais nêutrons, prótons ou partículas alfa do núcleo. À medida que a temperatura do núcleo continua a aumentar, elétrons e prótons combinam-se para formar nêutrons, em um processo chamado de captura de elétrons. Nesse processo, o núcleo rico em prótons de um átomo eletricamente neutro absorve um elétron das camadas mais internas do átomo, transformando um próton nuclear em um nêutron, com a emissão de um neutrino sempre que esse evento ocorre. Após a captura de um elétron interno, um elétron externo substitui, e um ou mais fótons de raio-x são emitidos durante esse processo. Esses eventos são cruciais em estágios avançados da evolução estelar, contribuindo para a compreensão das condições extremas e das transformações nucleares que ocorrem no interior das estrelas. Quando a densidade do núcleo de uma estrela atinge 4 vezes 10 elevado a 17 kg por metro cúbico, o que equivale a 260 trilhões de vezes a densidade da Terra, uma combinação de forte repulsão de força e pressão de degeneração de nêutrons interrompe a contração do envelope externo da estrela. Rapidamente, um fluxo de neutrinos produzidos na criação dos nêutrons é lançado para fora, resultando em uma supernova, uma explosão estelar extremamente poderosa que ocorre no final da vida dessas estrelas. Essa explosão deixa para trás um caroço remanescente desse duelo de titãs entre a gravidade e a temperatura da estrela. Se esse caroço remanescente que surge após a explosão da supernova tiver uma massa de até 2,16 vezes a massa do Sol, ele se tornará uma estrela de nêutrons, que terá, ao final desse processo, um diâmetro da ordem de 20 km apenas. Esse diâmetro é tão pequeno que uma estrela de nêutrons típica, que se formou a partir de uma estrela com um diâmetro original cerca de 7 vezes maior que o do Sol, terá seu diâmetro reduzido apenas a 0,0002% de seu tamanho original. Quando uma estrela moribunda explode em uma supernova e colapsa em uma estrela de nêutrons, ela preserva a maior parte de seu momento angular, ou seja, sua energia de rotação anterior à explosão. Devido ao seu diminuto diâmetro original, uma estrela de nêutrons é formada com uma velocidade de rotação muito alta. O período de rotação típico de uma estrela de nêutrons pode variar de frações de milissegundos a alguns segundos. Para efeito de comparação, considere que a Terra tem um período de rotação de aproximadamente 24 horas. Estrelas de nêutrons com rotações extremamente rápidas são chamadas de pulsares. Eles podem girar centenas de vezes por segundo. Uma estrela de nêutrons tem uma massa que varia de pelo menos 1,1 vezes a massa do Sol, até um limite máximo de 2,16 vezes a massa solar. Acima desse limite de 2,16 vezes a massa do Sol, o remanescente estelar resultante da explosão da supernova supera a forte repulsão da força e a pressão de degeneração de nêutrons, levando ao colapso gravitacional para formar um buraco negro. A menor massa observada de um buraco negro estelar é de cerca de 5 vezes a massa do Sol. Entre 2,16 e 5 vezes a massa do Sol, teoricamente existem estrelas de massa intermediária, como estrelas de quarks e estrelas eletrofracas, que foram propostas, mas até o momento não foram observadas no universo. Dentro de uma estrela de nêutrons recém-formada, a temperatura atinge entre 100 bilhões e 1 trilhão de graus Celsius. No entanto, a enorme quantidade de neutrinos emitidos carrega tanta energia que a temperatura diminui rapidamente em poucos anos, para cerca de 1 milhão de graus Celsius, porém, ainda uma temperatura extraordinariamente alta. Nesse ponto, a maior parte da luz emitida pela estrela de nêutrons está na faixa dos raios-x.
As estrelas de nêutrons apresentam densidades extremas, variando entre 3,7 vezes 10 elevado a 17 e 5,9 vezes 10 elevado a 17 kg por metro cúbico. Essa densidade é tão alta que uma colher de chá de sua superfície teria a mesma massa que 900 vezes a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Toda a massa da Terra, se comprimida à densidade de uma estrela de nêutrons, caberia em uma esfera com apenas 300 metros de diâmetro. A intensidade do campo magnético na superfície das estrelas de nêutrons é extremamente elevada, variando entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 11 Tesla. Isso significa que os seus campos magnéticos podem ser de 400 milhões a 1,5 quatrilhões de vezes mais intenso do que o campo magnético na superfície da Terra. Para contextualizar, um campo magnético contínuo de 16 Tesla, criado em laboratório, foi suficiente para levitar um sapo. Essas variações tão extremas nas intensidades do campo magnético das estrelas de nêutrons provavelmente são o principal fator que permite distinguir diferentes tipos delas por seus espectros. Além disso, explicam a periodicidade dos pulsares e formam os magnetários, um tipo especial de estrela de nêutrons com um campo gravitacional excepcionalmente alto. Com tanta massa comprimida em um volume mínimo, caracterizando sua densidade extremamente elevada, uma estrela de nêutrons também possui um campo gravitacional imenso. Esse campo é tão intenso que uma colher de chá sobre a sua superfície teria a mesma massa que 900 pirâmides de Gizé no Egito, como já dito aqui anteriormente. Tal campo gravitacional age como uma lente gravitacional, conforme previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Essa lente curva a radiação emitida pela estrela de nêutrons, de tal maneira que partes traseiras de sua superfície normalmente invisíveis se tornam visíveis. Como resultado, a força gravitacional de uma estrela de nêutrons típica é enorme. Se um objeto caísse de uma altura de 1 metro sobre uma estrela de nêutrons com 24 km de diâmetro, atingiria o solo a cerca de 1.400 km por segundo. No entanto, mesmo antes do impacto, a colossal força de maré causaria a espaguetificação, desintegrando qualquer objeto que se aproximasse perigosamente da superfície de uma estrela de nêutrons. Devido à enorme gravidade, a dilatação do tempo entre uma estrela de nêutrons e a Terra é significativa. Por exemplo, 8 anos poderiam se passar na superfície de uma estrela de nêutrons, mas 10 anos teriam se passado na Terra, sem incluir o efeito de dilatação do tempo causado pela rotação muito rápida da estrela. Atualmente, existem cerca de 3.200 estrelas de nêutrons conhecidas na Via Láctea e nas galáxias da Pequena e Grande Nuvem de Magalhães. As estrelas de nêutrons estão principalmente concentradas ao longo do disco da Via Láctea, em seus braços espirais que se estendem a partir do centro da galáxia. Algumas das estrelas de nêutrons mais próximas conhecidas são o RxJ 1856.537754, que fica a cerca de 400 anos-luz da Terra e se localiza na constelação de Corona Australis. Além dela, a PSRJ 0108.431, a cerca de 424 anos-luz, localizada na constelação de Touro. Essa estrela de nêutrons é uma das mais antigas já observadas. Estima-se que tenha uma idade de aproximadamente 1 bilhão de anos, o que a torna uma das mais antigas de seu tipo. Devido ao seu diminuto volume, é impossível avistar uma estrela de nêutrons a olho nu da Terra. A detecção dessas estrelas pode ser realizada por meio de radiotelescópios, telescópios espaciais especializados em raios-x, como o Chandra da NASA, e também através do efeito Doppler em sistemas binários de estrelas de nêutrons, ou pela observação de ondas gravitacionais geradas pela fusão de estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons podem até mesmo abrigar exoplanetas, como evidenciado pelos 3 primeiros exoplanetas descobertos entre 1992 e 1994, orbitando a estrela de nêutrons PSRB 1257+12, denominados Draugr, Poltergeist e Fobetor. Os planetas que circundam as estrelas de nêutrons recebem pouca luz visível, mas são expostos a enormes quantidades de radiação ionizante e ventos estelares de alta energia, tornando esses ambientes extremamente hostis à vida, tal como a conhecemos na Terra.
Existem vários tipos de objetos que consistem ou contêm uma estrela de nêutrons, e os principais são estrela de nêutrons isoladas, pulsares de rádio, que emitem pulsos de radiação direcionados em nossa direção em intervalos regulares. Magnetares, estrelas de nêutrons com um campo magnético extremamente forte, e finalmente os pulsares de raio-x e os pulsares de milissegundos, com rotações extremamente elevadas. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre os incríveis segredos da órbita de Mercúrio. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.